Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Vai estar em cena até 14 de dezembro no TIO, Teatro Independente de Oeiras, a peça com o apelativo título de O Marido do Meu Marido. Um trabalho com texto e interpretação de Bárbara Meireles e encenação do também ator Carlos de Almeida Ribeiro. Muito bem-vindos de novo, o Carlos, e pela primeira vez a Bárbara ao Germano Campos Entrevista. Como é que se dá este encontro entre a autora e o diretor do TIO? Muito bem, eu vou deixar se calhar a Bárbara já explicar isso. Ladies first. Ladies first, sempre. Então, por favor, Bárbara. Então, vou contar aquela história que falamos ontem, né? Sim. Uma pessoa muito especial para mim me falou do Carlos. Eu, quando cheguei aqui em Portugal, comecei a trabalhar numa produtora de televisão e conheci a Estrela Novaes, a querida Estrelinha. E depois conheceu a estrela do Carlos. Obviamente, uma estrela maior que a outra. E aí falei, Estrela, acabei de chegar aqui, quero conhecer os teatros aqui, me indica algum lugar. E ela falou, olha, o Teatro Independente de Oeiras costuma trabalhar muito com atores brasileiros. E eu consegui o contato do Carlos, stalkeei um pouquinho, mas consegui o contato do Carlos, falei com ele. Ou seja, fez uma perseguição. Não é? Coisa pouca, fiquei esperando ele. É a brasileira. Fiquei esperando ele na porta de casa, mas brincadeira, pelo amor de Deus. Eu não sei se nós não nos tínhamos cruzado já na Plural, Não, em algum acho que trabalho não. que... Não? Acho que não. Ok. Tenho ideia que Foi depois, cruzámos... foi depois. Isso foi depois já. Ok. Muito bem. E há quanto tempo é que a Bárbara está em Portugal? 7 anos. 7 anos, mais ou Mas ligada ao teatro ou fazendo outras coisas? Não, eu quando cheguei aqui, eu no Brasil trabalhava só como atriz, aqui comecei a estudar produção audiovisual, porque sabia que o mercado era menor, sabia que eu tinha essa restrição do sotaque brasileiro e não queria sair do meio. Então fui estudar produção porque sabia que tinha muita saída. Mas o sotaque brasileiro é um impeditivo para se fazer sucesso em Portugal? Eu acho que não. Até basta ver a quantidade de atores brasileiros que estão a trabalhar nas novelas portuguesas. Certo, mas isso é algo que vem melhorando. É recente. É recente. Quando eu cheguei era muito restrito. E até hoje eu sinto que já fiz personagens que não eram brasileiras, mas a maioria das personagens tem qualquer coisa, ou seja, tem que ser brasileira. Tem que ser brasileiro, porque se um brasileiro a fingir que não é brasileiro é um contrassenso, até é ridículo, não é? Não, lógico. O que eu quero dizer é que, na minha perspectiva, não deveria haver uma justificativa. Por que numa novela ou num filme... Um filme é mais específico, mas por que numa novela uma personagem brasileira tem que ser justificada? Por que ela não pode estar ali, como estamos todos? Eu não preciso estar aqui tendo um irmão brasileiro, um tio, ou seja... Para mim, não deveria haver uma justificativa. Claro que não em todos os casos, mas pronto. Eu acho que isso vem melhorando aos poucos, mas ainda assim é preciso quebrar mais esse tabu. E esse gelo, isso é aquilo que a Bárbara acabou de dizer, é importante. Haver uma lógica nos textos, quer sejam de teatro, quer sejam de novelas. Ou seja, muitas vezes aí os atores por vezes queixam-se disso, que passado bastantes capítulos ou episódios, como se diz em Portugal, a bota não bate com a perdigota, ou seja, o que aconteceu anteriormente não se justifica na atuação de determinada personagem. Como é que se mantém a coerência ao longo de tantos e tantos episódios ou ao longo de 1h30 ou 2 horas de uma peça de teatro? Bom, isso é dramaturgia, acima de tudo, é um cuidado com o guionista, o roteirista, quem escreve e de uma equipa que faz a assessoria destas coisas. Eu acho que em televisão e em cinema isso é muito mais contundente, porque realmente o processo é mais longo, há mais episódios do que uma peça de teatro. Não é? E as pessoas estão muito mais atentas. Precisamente, até porque aquilo entra em casa das pessoas durante muito mais tempo, não é? E as pessoas vão interiorizando aquela personagem, a ligação com aquela personagem, com aquela família, com aquela situação e, portanto, estão mais atentas, como tu dizes, Germano. Portanto, isso é um trabalho que tem que ser constantemente analisado e verificado para que não haja essa situação, não seja... Essa falta de verdade e de coerência. Claro. Entre uma coisa e outra. Claro. E daí, de facto, a qualidade de uma produção para a outra, a qualidade da escrita, a qualidade da produção. Mas os brasileiros aí são, embora os portugueses felizmente estão cada vez melhor a todos os níveis, fotografia, som, mesmo o texto, a história em si, mas os brasileiros são os reis, não é? Desta coisada. Bárbara, por favor, contraponha.
Eu concordo. Não, eu acho que é preciso ter um cuidado muito grande, que no teatro dá para ser muito mais bem feito em termos de raccord, de continuidade, porque é um produto fechado. A novela, muitas vezes, em alguns casos, estamos gravando e aquilo ainda está indo ao ar, a narrativa é alterada. E é uma equipe muito grande, uma equipe de roteiristas também, ou seja, não é só uma pessoa que escreve uma novela. Então, é preciso ter muito cuidado e são várias cabeças trabalhando ao mesmo tempo. Incluindo os realizadores. Claro, e cada um com a sua visão. Portanto, claro que há um fio condutor, né? Há sempre um coordenador, mas é um processo muito mais... É difícil. E acho que as novelas aqui são pelo dinheiro que se tem. São muito bem feitas. No Brasil, nós trabalhamos com um orçamento maior, mais gente, ou seja, aqui muita gente faz mais do que uma função, ou seja, o que fazem aqui é brilhante com as condições que se tem. E já conhece as condições por dentro? Como assim as condições por dentro? Ou seja, já viu alguma produção de uma novela portuguesa? Sim, já trabalhei em algumas novelas e por isso que digo, eu admiro muito toda aquela equipe. Quais, por exemplo? Olha, já fiz a Cacau, já fiz Amar Demais, fiz Queridos Papás, Rua das Flores. Germano, desculpa, a Bárbara tem a virtude de conhecer esse trabalho por dentro e por fora, ou seja, como produtora e como atriz. Sim, já trabalhei... Isso é muito importante, até para o ator dar importância ao papel do produtor e vice-versa. Sim, mas, Germano, deixa-me dizer-te que ainda ontem tínhamos esta conversa e eu tenho esta conversa sempre. No meio disto tudo, o que conta menos são os atores. Isto é terrível dizer, porque eu acho que devia ser o contrário. Nem era ao contrário. Todos contam, ao fim e ao cabo, todos são muito importantes, porque isto é uma engrenagem, é uma geringonça. É uma indústria. Claro, e se um falha, falham todos. Agora, é muito aborrecido percebermos que os atores, no meio disto tudo, são o que menos contam, exceto, naturalmente, os grandes cabeças de cartazes, que é outro campeonato, é outra coisa, porque são endeusados, muitas vezes também de uma forma completamente ridícula, porque nós também não temos que ser endeusados. Nesse aspecto, todos devem ser endeusados, porque realmente todos são importantes. Mas é muito aborrecido, não é? É aborrecido, por exemplo, como alguns de nós somos tratados à chegada de uma produção, por exemplo. Queres-me dar um exemplo? Quero dar o exemplo. Quando alguém da produção vem ter connosco, fazer o acolhimento, chegamos às instalações da produção e pergunta-nos se nós somos o médico ou somos o advogado. Não, eu não sou o médico nem advogado. Eu tenho nome, sou um ator, tenho uma carreira... Estou a falar da personagem. Pois, mas, Germano, eu não chego aqui à rádio e não... Olha, onde é que está o locutor do programa tal? Eu procuro pelo Germano Campos, não é? Isso é de um desmérito absolutamente... Completamente. Mas isso é culpa, se calhar, dos assessores, eventualmente, de quem está muito distraído em relação aos atores que não os deviam... É culpa de todos. De todos, não é? Primeiro, porque o coordenador deve dizer como é que se faz um acolhimento. Depois, é culpa de quem são estagiários, de quem tem pouca experiência, de quem não tem educação, não é? Educação base, educação de berço, porque isto é educação, não é? Atenção que comigo aconteceu uma vez, e eu fiz muita televisão, embora nunca fiz grandes papéis, mas fiz muita televisão, que é uma coisa que eu detesto fazer. E também posso explicar porquê. Mas aconteceu com atores muito consagrados. Com o Camilo, por exemplo? Com o Camilo... Camilo de Oliveira, com quem trabalhaste? Trabalhei durante 3 anos e não sei de nenhuma história dessas que não o tenham tratado pelo nome. Havia outras histórias. Era o que faltava. Era o que faltava. Mas, por exemplo, um ator consagradíssimo brasileiro, o Pedro Cardoso, que inclusivamente já foi meu convidado, sim, contigo, aconteceu e ele veio-se embora, não é? Foi recebido a perguntar se ele era o advogado ou o que é que era, e ele veio-se embora. Não, eu não sou advogado, eu sou Pedro Cardoso e vou-me embora agora. E fez muito bem. Pelo menos não gravaram. Não gravaram, claro, ele veio-se embora e muito bem. Bárbara, como é que foi o seu acolhimento em Portugal? Há 6 anos esta parte. Olha, por acaso foi muito, muito bom, muito importante, porque eu entrei enquanto produção
E é uma escola, aquilo ser jogado assim nos leões. E é assustador, mas é muito importante. Você aprende, aquilo é uma escola e você já pega aquele ritmo e aprende também a lidar com as pessoas. Eu acho que há um ritmo muito intenso na execução de uma novela, que as pessoas não estão preocupadas com as outras, e que se calhar deviam um pouquinho mais. E é um meio, o nosso meio, tanto teatro um pouquinho menos, mas televisão, cinema, é um meio que envolve muito ego, mas não é só ego da parte artística. Todo mundo ali tem seu ego. E é preciso cuidar um pouquinho disso, é preciso ter um pouquinho mais de cuidado. Só que, por outro lado, como é um ritmo muito alucinante, as pessoas às vezes não têm esse cuidado. É o que é, mas eu acho que não é só aqui, acho que isso é em todos os lugares. E pronto. No Brasil também? No Brasil também. No Brasil nós fazemos novelas, principalmente, de uma forma muito mais devagar. São menos cenas que gravamos por dia, as cenas têm mais cuidado, a iluminação. Qualquer estação, estamos a falar da Record, da Globo, por exemplo? No geral, sim. No geral, as quantidades de cenas são menores. Ou seja, há um cuidado maior. Isso também tem a ver, claro, o orçamento também é maior, dá para esticar. Mas é isso, a questão do ego acho que é muito importante nesse meio. Eu sinto que ainda precisamos cuidar muito mais dessa questão. E sentiu alguma diferença entre os atores portugueses e brasileiros, pelo menos na forma de trabalharem? Sinto que lá, e é um pouquinho perigoso dizer isso, eu sinto que lá há um sentido maior de responsabilidade. De que forma? Texto, por exemplo. O que se pede, o básico que um ator tem que fazer quando chega num platô para gravar é ter o texto decorado. E aqui eu vejo que isso ainda é um bocadinho... Ou seja, improvisa-se muito? Aqui, não é questão de improvisar. Claro que em certo momento você tem que acabar improvisando, mas as coisas não são feitas também de forma tão rápida, de forma tão eficaz, porque muitas vezes é preciso pegar no texto e ler o texto, quando o texto já devia estar lá, decorado na cabeça. E é isso que eu sinto ainda uma diferençazinha, esse sentido de responsabilidade. Isso é um pau de dois bicos, não é? Porque, de facto, é aquilo que tu dizes. No Brasil gravam muito menos cenas, ou seja, o ator tem mais tempo a preparar as cenas para o dia seguinte do que aqui. Sim. Aqui são 20 e tal cenas, 30 e tal cenas. Por é um dia. absurdo. Por dia, claro. Sim, é verdade. É um absurdo. Portanto, não dão condições às pessoas. As pessoas dizem, porque é que eu vou decorar texto que eu não tenho capacidade? De facto, é como os nossos ordenados, não é? Para que é que eu me vou esforçar se eu ganho pessimamente mal? Há atores que dizem que chegam a casa, acabam de fazer aquela cena e esquecem-se completamente. É uma gaveta que se fecha. Há outros que não têm essa capacidade. Mas, Germano, não sei se percebi bem. Esquecem o texto. Esquecem o texto que acabaram de dizer. Pois claro. Limpa completamente. Eu funciono assim. Eu em televisão funciono assim. Eu deito fora. Se tu me perguntares coisas sobre a série que eu fiz durante 3 anos, foram 39 capítulos, episódios. Se me perguntares, eu de vez em quando vejo, porque aquilo está sempre a passar na televisão, e eu digo, mas eu gravei isto? Eu não me lembro nada disto, eu não me lembro de dizer isto, eu não me lembro de ter gravado isto. Eu apago. Aliás, a minha memória é muito seletiva. Precisamente por causa do teatro, com muito texto na cabeça. Portanto, eu encho uma gaveta e a seguir, quando não preciso, esvazia completamente. Aliás, no programa do Inesquecível da RTP Memória do Júlio Isidro, há muitos atores que vão lá, atores sobretudo, e que depois veem a sua vida passar durante 5 minutos numa síntese. E a maior... Não estou a dizer todos, mas muitos dizem não me lembro rigorosamente de ter feito isto. Claro, isso acontece muito, muito. Não, e é engraçado. Nós, espectadores, para nós é bastante estranho. Então, mas você fez isto, mesmo que tenha sido feito há 30 anos, e não se lembra? Não me lembro. Mas é engraçado que no teatro já as memórias ficam de forma diferente. Também, atenção, não quer dizer com isto que eu tenho os textos, não tenho, também os apago, mas as memórias são diferentes. Não é? Para mim, o que é audiovisual, o que é televisão ou cinema, também já fiz cinema, eu apago. E no teatro preserva-se? Preserva um bocadinho mais. E então queria perguntar aqui à nossa querida Bárbara, fez teatro também, com certeza, sim, no Brasil, claro. Não é? Para ter feito televisão, lá fez teatro também. Aí é diferente ou é similar? Não, eu acho que o teatro, eu não sei, essa energia global do teatro, eu acho que é transversal.
É um sentido aí já é mais unânime, não é? É a questão de estar todo mundo por uma mesma causa e você é ator, mas você está carregando um cenário e tá tudo bem. E ninguém tem... Ou seja, os egos no teatro acho que ficam um bocadinho em segundo plano. É pelo projeto. E isso é a coisa mais bonita do mundo. E eu acho que a arte é isso. E não é nada além disso. É o projeto, é o que você vai levar para as pessoas, é o que as pessoas vão sentir depois de ver aquilo. O teatro é mais genuíno, não é? E a televisão é mais estrelato. Não é? O ecrã dá assim um estrelato. E o teatro é a coisa mais genuína, é a coisa mais do coração, é a coisa mais de entrega. Eu acho que fundamentalmente tem a ver com cada indivíduo e como é que... Porque o indivíduo vai com o que mais de celebridade e não de artista, leva isso para qualquer cenário que for. Mas... E já, deixa-me interromper-te. E esta é uma das razões, no meu caso, e acredito que em muitos dos nossos colegas, as memórias do teatro não desapareçam como as da televisão ou do cinema. Porque há uma entrega de facto extraordinária. E é tão mais efêmero mesmo. E nós estamos envolvidos de uma forma completamente diferente. Nós vamos à televisão gravar, somos atores, ponto. No teatro é aquilo que tu dizes. Nós somos quase tudo, não é? E portanto a memória é diferente. Bom, e não passamos da primeira pergunta. Como é que se deu este encontro entre a autora, que é a Bárbara, e o diretor do Tio, que é o Carlos? Bom, já soubemos, não é? E ainda bem que estas memórias também da televisão vêm para aqui, para a mesa. Mas esta peça, o meu marido, fala de quê, Bárbara? O marido do meu marido diz, sendo autora. O marido do meu marido fala sobre... É um original. É um original. Fala sobre um terceiro elemento numa relação que tinha tudo para dar certo, como todas. O marido do meu marido fala sobre a rotina, fala sobre um casal que tem alguma diferença de idades, apesar desse não ser o cerne da peça. A rotina se estabelece e nesse momento do estabelecimento da rotina entra um terceiro elemento. E como é que um casal se supera ou não essa situação? E um terceiro elemento que, na verdade, o que a gente quer passar nessa peça é que a traição ela é uma traição e não importa se ou seja, consumada no sentido físico, não importa se é um homem, não, isso não é uma questão. É como os casais lidam com o estabelecimento da rotina e por quê? Por que entrou esse terceiro elemento? E como é que eles vão resolver isso juntos? Que é o terceiro elemento mais ausente da peça. Exato. Não é bem ausente, ou seja, está o tempo todo... Fisicamente, sim. Mas ele está o tempo todo presente. Mas o marido do marido ele é gay? Ou não? O marido do marido... A Natália tem essa... Ou seja, ela... A Natália e o Nelson. A Natália e o Nelson. E tem o Vieira, que é o marido do marido. Portanto, esse Vieira está sempre presente, sendo sempre, com certeza, chamado para determinadas sequências. Claro. Porque vem a propósito, não é? E no final, sem estragar a peça, o que é que acontece? Eu não posso dizer. É preciso ver a peça. É preciso ver a peça para perceber o que é este Vieira. Porque só há duas saídas, né? Ou você fica e perdoa... Quer dizer, há 3 saídas. Ou você perdoa e fica, ou você perdoa e vai embora, ou você fica e não perdoa. Que é o que muitas vezes acontece, né? Portanto... Mas a peça ainda tem mais uma coisa no meio disto tudo. É que desmistifica quem é o terceiro elemento. Quem é Vieira. E qual a importância que o Vieira tem na vida do Nelson? Né? Que existe muito isso em grande parte nos homens. Isso acontece muito, que de fato há um terceiro elemento, um amigo, que está sempre presente. Ou uma amiga. Ou uma amiga, mas é mais... Neste caso, não. É preciso ver a peça. É mais um amigo, ou seja... Há sempre quase sempre um terceiro elemento que se calhar já veio de antes, ou seja, antes deles se conhecerem já havia esse amigo. E isso incomoda, costuma incomodar. E a peça tem um final inesperado. Pronto, e acabou. No meio da decisão que a Natália vai tomar, ainda há um final para descobrir. Eu queria perguntar então à Bárbara, de uma forma geral, quem é que cede em termos de perdão quando há um terceiro elemento na relação? É a mulher ou é o homem? Grande pergunta.
Depende de quem cometeu o erro, né? Eu acho que é preciso... Falando sobre a peça especificamente, eu tive cuidado de escrever um texto em que não há vilões ou mocinhos, ou seja, ele erra, mas ela também erra. Ele é bobo, ele é infantil, mas ela também às vezes incomoda um pouco. Quando há uma separação, um divórcio, um litígio grande, não é 50%, 50%. Há sempre qualquer coisa a mais. Nem há 100% de culpa para um lado e zero para o outro. Claro. Eu acho que é importante que o perdão haja das duas partes, porque... lá tá, não é sobre erros e acertos, é sobre a vida acontecendo. E o que a gente tem que ter cuidado sempre numa relação é para não magoar outra pessoa. E isso tem a ver com os combinados. Para mim, falar com alguém pode ser trair. Para o Carlos, se calhar não. Se calhar consumar... Não sei, Carlos. Falar com alguém? Ou seja, flertar com alguém para umas pessoas é trair, para outras não. Naturalmente, cada caso é um caso, cada circunstância é uma circunstância, e até há casais que fazem combinações ao contrário. Não é? Para manter as relações vivas, há de tudo. Há quem faça homenagem à trois, por exemplo. Claro. Ou à quatre. E à quatre, à cinq, e por aí fora. E o swinging também, não é? Exatamente. Ora bem, portanto, no meio disto tudo... Há uma série de variantes. Muitas variantes. No meio disto tudo... Portanto, não é tão simples, tão linear como eu. Sou eu e tu, e mais um que pode ser eu ou pode ser ela. Está a ser gravado. Em som e em imagem. E vai ficar para o resto da vida. Eu estou tranquila. Com certeza, estamos a conversar. Bom, eu acho que a evolução enquanto seres humanos de facto é necessária e o caminho é para a compreensão. Acima de tudo, compreensão. É muito difícil. É muito difícil, claro, mas se nós reconhecermos que nós próprios erramos, nós damos espaço a perceber que o outro também pode errar. E, portanto, se nos compreendemos quando erramos, temos que compreender o outro quando erra. Claro. Eu acho que a compreensão é fundamental. E no Brasil, é diferente do amor em Portugal, como dizia o poeta, do amor no Brasil, ou não? Não. Ou estamos a falar de relações internacionais e universais? O Brasil é pura safadeza, a gente não... Brincadeira. Sim, e tu, Carlos, não podes falar muito, porque tu és casado com o Brasil. E toda a minha vida teve o Brasil na minha vida. Por vários motivos, não é? Por vários motivos. Eu acho que a diferença é a vontade que a gente tem para falar sobre as coisas, só isso. O brasileiro, se calhar, fala mais facilmente do que faz, ou do que gosta, ou do que quer fazer. E mais descontraído. É mais aberto? É só isso. É menos dissimulado? Eu acho que sim. Não é questão de dissimular, é questão de estar à vontade para falar sobre coisas. Ou seja, temas lá, alguns temas não são tabu, aqui são. Como, por exemplo, de que é que vocês falam abertamente com o coração e com a alma e que nós, portugueses, nos reservamos mais numa intimidade mais escondida? Olha, por exemplo, pegando uma temática também da peça, fantasias sexuais. No Brasil, se calhar as coisas são muito mais abertas, são mais descontraídas. Você não tem problema em dizer que gosta ou que não gosta. Não é um tema. As pessoas falam sobre as coisas. E atenção, é muito chato estar fazendo essa no Brasil ou em Portugal, porque eu acho que pessoas são pessoas. Daí a minha pergunta, se o amor em Portugal é igual ao amor no Brasil, se são temas universais, ou se há diferenças. Ainda há algumas. Eu acho que nós somos mais intensos, pro bem e pro mal. Você é um artista, você é um músico, você faz um concerto no Brasil, aquilo é de uma intensidade que o público é uma loucura. Ao mesmo tempo, quando estamos numa relação, também se é pra discutir, é pra discutir. Coisa que aqui acho que se são mais cordiais, sim. Tem a ver com a intensidade do povo na sua natureza, assim. Mas, em termos de intimidade, eu acho que de facto os brasileiros são mais descontraídos e o léxico é também muito menos... Ajuda muito. Menos agressivo. Menos agressivo, exatamente. Mesmo mais generola na boca deles, tem um significado, tem um peso diferente. A abertura das vogais também ajuda muito. Nós somos mais secos. Pode parecer que não. Mas e depois eles têm expressões para tudo, é maravilhoso. E depois, como são muito naturais, muito genuínos, não sei o quê, aquilo parece que estamos a falar de pastéis de nata. Não é? E estamos, porque é uma coisa tão básica.
é uma coisa tão básica. O sexo é inerente à nossa natureza. Não tem por que ser uma questão. E acho que muita coisa, se calhar, acontece nesse mundo e a questão também colocando um pouquinho aí machismo, coisa, é porque o sexo é tratado como uma coisa que não devia, não é um tabu. Germano, e essa pergunta permite-me aqui contar uma coisa que se passou nesta peça que a Bárbara escreveu e que a mim me fez alguma relutância e que é ela nada. Ela, a partir de um determinado momento ela fala sobre fantasias sexuais e pergunta ao Nelson, então e o que é que tu achas disto? E dizer quê? Eu, enquanto encenador, quando estava a marcar a peça, quando estava a história da peça, eu fiz uns riscos assim a vermelho para falar com a Bárbara enquanto autora, para dizer, Bárbara, se calhar cortávamos isto, passávamos à frente, eu acho que não aquece. Estavas com algum receio de chocar, talvez. Germano, e eu já fiz peças nu, já fiz peças sobre religião, sobre sexo, fiz o Sexo Sim Obrigado do Dário Fo, onde se fala de tudo, aliás, Prémio Nobel da Literatura. Fiz o Caim, onde aquilo, em termos também íntimos, é brutal. E eu estive nu em cena, e a saga do H2M1 fala de tudo e mais alguma coisa. E nunca tivemos problemas com isso. Eu não tenho problemas, eu até me considero um tipo muito aberto. Mas e a idade também nos transforma, também nos vai transformando. Vamos olhando para o mesmo problema de formas diferentes ao longo da nossa vida, não melhor, não pior, só diferentes. E a verdade é que eu falei nisto com a Bárbara, isto foi discutido, foi falado, eu abri-me à situação. Hoje, naturalmente, com vários ensaios, eu passo por aquela cena já com uma forma mais descontraída, mas lá está, para eles brasileiros não há absolutamente problema nenhum, e aquilo fez-me um bocadinho de confusão. Mas isso é ainda, como muita gente diz, um resquícios do salazarismo, por exemplo, de uma forma mais fechada. Não sei, porque eles também tiveram a ditadura diferente, deles, não é? Se calhar é uma ditadura diferente dos 40 anos de Salazar em Portugal. Pois, Digo eu. Se calhar éramos bem mais fechados do que eles. E ainda somos, pelos vistos. Pois. De que é que tinhas medo, exatamente? Tinha medo de dizer aquelas palavras textualmente, muito gráficas, e que aquilo não fosse compreendido. Ou tinhas algum problema, algum prurido por ter sido escrito por uma mulher? Não. Ele coloca as questões certas. Não. Tô brincando. Olha, isso para mim não é uma questão certa, porque não é uma questão. Ou seja, nem passa pela cabeça. Para mim. Eu tenho uma pergunta para você. Sim. Ou seja, se calhar é o falar mesmo, mas qual é a diferença? Podem falar, à vontade. Qual é a diferença de fazer uma peça nu e de fazer uma cena falando sobre sexo? Não seria pior fazer uma peça nu? Tu tens toda a razão. Eu próprio não consigo explicar-me. Eu ponho-me na situação do público, no lugar do público, e tento antecipar o que é que o público, ao ver uma cena, vai pensar e vai dizer. Vai dizer, mas o que é que isto está aqui a fazer? Mas isto é completamente gratuito. Acrescenta alguma coisa? Acrescenta alguma coisa. É essa a minha posição. Porque me interessa, sou diretor de uma casa de teatro, sou encenador, interessa-me, não é? E eu vivo do público. Questionar, exatamente. E eu respeito muito o público. Cada vez mais respeito o público. São pessoas que saem de casa do seu conforto, compram um bilhete, gastam o seu dinheiro para nos ir ver. Carlos, mas não é por causa desse medo que tu tens receio de que isso possa vir a chocar e depois pode fazer uma má publicidade à peça? Ou não? Eu não percebi a pergunta. Ou seja, esses palavrões, esse grafismo todo, mesmo que verbal, poderá incomodar determinados espectadores que depois dizem aos outros, não, aquela peça é demasiado crua e nua para... Eventualmente. E a peça não é demasiado... Não é. A peça não é. Daí a minha pergunta só. Mas não é. Que fique bem claro, até para quem nos está a ouvir, é que não é mesmo. Há uma cena curtinha... E a cena não é nada demasiado agressiva. gráfica. É gráfico porque a gente fala coisas que te levam a imaginar. Em momento algum, somos explícitos no texto. Não é. Pronto, é mais uma preocupação, se calhar, comercial, e perceber se a cena valoriza, não valoriza, se está a mais ou não. Mas eu sou muito da experimentação.
Sempre fui da Tu experimentação. sabes que a seguir ao 25 de Abril havia esta peça que contém cenas eventualmente chocantes. O que era ótimo. Não, isso era uma coisa que nós tínhamos a seguir à Revolução, que era um chamariz para as pessoas. Então, se isto tem alguma coisa de eventualmente chocante, então vou ver, eu quero ver. E depois às vezes não tinha nada. Mas isso funcionava ao contrário. Ao contrário. Era um chamariz. Claro, e no cinema também. Às vezes eram filmes tão maus, que as pessoas aguentavam 2 horas de filme. Mas eu não vi nada. E a bolinha vermelha é para quê? Na televisão, não é? Mas hoje essa publicidade não é preciso. Não é preciso induzir isso, porque hoje as coisas são completamente diferentes. São diferentes, mas não se falam abertamente. E porquê que a Bárbara teve a necessidade de ter essa agressividade? Ou seja, queria ser o mais natural possível, falar no texto tal como se fala na intimidade de um casal? Sim, mas repara, a cena, da forma como está escrita, nem sequer é uma cena... Nem sequer é como um casal fala. Nós nunca explicitamos aquilo de forma crua. Não existe. A peça não é assim. Mas, se somos um casal, é preciso falar sobre coisas. Casais falam, casais conversam, ou deveriam. Portanto, às vezes o problema é esse. A cena não é gratuita. A cena está ali justamente para mostrar o que um está disposto a fazer, o que o outro está disposto, o que eles já não estão dispostos a fazer depois de tanto tempo juntos. E é super importante na construção e no estabelecimento daquela rotina. Portanto, a cena não é gratuita e não é tão crua assim. Não é. E eu acrescento dizendo que concordo com 98% do que tu disseste, Bárbara, só não concordo aí com uma coisinha, quando dizes que disseste que os casais precisam de falar disso, mas que muitos deles não falam. Falo por mim, eu falo de tudo em casa. De tudo. E sempre falei com qualquer relação. Mas há muitos que têm, ainda por cima, nem sequer falam com os filhos sobre sexo, Claro. o que é uma loucura hoje em dia, não é? Precisamente. Não se... E já agora, Bárbara, numa relação difícil e à beira de um divórcio ou de uma separação, na sua opinião, quem é que é o primeiro a ceder? Ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Depende muito. Muito. É preciso dar a volta ao parceiro ou à parceira? Depende da tua intenção. Se você acha que aquela relação é uma relação que vale a pena, ou seja, vale a pena correr atrás dessa relação, vale a pena colocar mais energia, mais força para que isso... Eu acho que a partir do momento que a coisa começa a precisar de muito sacrifício, é porque já não vale a pena. Tudo que é bom e é prazeroso é natural. Claro, há situações, há fases menos boas, mas continua sendo natural. Então, mas aí o sacrifício aí, se nós conseguirmos ultrapassar determinado momento mais complicado, depois o retorno é satisfatório, penso eu. Nós, se alcançarmos alguma coisa que nos dá prazer, não é? Isto parece o Dr. Júlio Machado Vaz a falar. Eu tenho uma opinião muito específica. Não sei se conhece, é um grande sexólogo e psiquiatra. Eu tenho uma opinião muito específica. Nesse caso, você está perguntando, ou seja, ultrapassar sacrifícios é ultrapassar uma traição, é isso? Sim. Ok. Eu tenho uma opinião muito específica sobre isso. Eu acho que... E vamos aqui levantar polêmicas, mas eu acho que uma pessoa que dentro de uma mesma relação trai uma vez, vai trair de novo. Cedo ou tarde. Porque eu acho que a primeira vez é a que mais custa. É a primeira vez que você está magoando aquela pessoa, é a primeira vez... E se aquela pessoa perdoou... Ficamos com a cabeça cheia de culpa, não é? Sim, ou seja, mas é a que mais custa. Depois trair novamente acho que custa menos. Mas isso é uma opinião muito específica minha. Então depois toma-lhe o gosto. Quem trai 2 trai 3, quem trai 3 trai 4 e assim sucessivamente. Ou então o casal está muito alinhado e querem superar aquilo e realmente a pessoa que traiu pensa em não fazer de novo e não vai fazer de novo, mas eu acho que na maioria dos casos é... Ou então tem uma relação tão aberta que para eles é completamente indiferente. Sim, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso era outra peça, não é verdade? Claro. Carlos, quando se fala de um texto inteligente, e isso de facto é um dos fatores inerentes à programação do Teatro Independente de Oeiras, quais são as diferenças entre um texto inteligente e um texto que não o é? Bom, é um texto que as pessoas saem de lá, espremem e saem de lá com qualquer coisa. Que é o caso. Que é o caso. E eu, que comecei a minha carreira a fazer comédias mais comerciais, comédias de entretenimento, que têm o seu espaço, têm o seu público, são muito importantes, têm um papel. O humor
tem um papel muito importante. O humor é terapêutico, é necessário, é talvez das ferramentas mais fortes para muita coisa. A verdade é que, eu há pouco disse, a idade vai-nos transformando, a verdade é que eu, no meu percurso, procuro cada vez mais comédias menos ocas, desprovidas de sentido ou de mensagem. Portanto, se eu puder aliar as duas coisas, perfeito. Portanto, eu hoje prefiro trabalhar uma comédia em que as pessoas saem de lá muito divertidas, com vontade de voltar e com vontade de chegar aos amigos e dizer vai ver que aquilo é um espetáculo, e que ao mesmo tempo saiam de lá com um motivo de reflexão, saiam de lá com um murro no estômago, saiam de lá divertidos, mas com alguma coisa. Isto para mim é o meu objetivo atual. E qual foi o objetivo da Bárbara ao fazer este texto? Era exatamente esse, era levar para os casais que não estão numa boa fase, ou que possam vir um dia a não estar numa boa fase, que há sempre muitos caminhos. E é importante que as pessoas façam essa reflexão, e é importante que as pessoas não permaneçam em relações infelizes só porque sim. Mas neste caso, o agravar, e atenção que o agravar aqui é entre aspas, é porque a traição foi cometida com outro homem em vez de ser com outra mulher? Não, isso é irrelevante para a peça. É uma traição e tanto faz. Ou seja, é a quebra de confiança. Podia ser, ela é amiga da minha mulher? Pois, podia ser. Pois claro, é. Claro, Como podia diz ser a com canção. qualquer pessoa. Podia ser com qualquer pessoa e tanto faz. É sobre isso. Neste caso, é indiferente ser um sexo É masculino indiferente. como se fosse um sexo feminino. É indiferente. Até porque o mundo cada vez caminha mais para a indiferença nesse aspecto, não é? Ou seja, é indiferente. Não é? Eu, por exemplo, considero que o estádio ou o estágio mais evoluído da sexualidade é, por exemplo, ajudem-me, a bissexualidade. Não é? Eu acho que, enfim, mas isto é outro tema de conversa. É outro, é que é mesmo. É completamente. Era uma outra peça. Isto pode ser o princípio de uma trilogia, por exemplo? Pode. Acho que sim. Pode. Dá pano para mangas. Aliás, Dá. no outro dia eu falava nisso. Bárbara, isto é ótimo para a peça ter uma continuação. Já não me lembro bem o que era, mas eu disse isto. E a peça, a gente percebe que quando alguém, até mesmo entre a equipe, ou quando alguém assiste aos ensaios, é uma peça que ninguém nunca está 100% de acordo. E é muito engraçado ver a variedade de opiniões em relação a sexo, em relação à idade, o que cada um acha, o que é muito Já me lembro engraçado. o que é que era aquilo que eu dizia que era o mote para a peça ter um seguimento. Era a vida de cada um deles desde o momento em que ela toma uma decisão no final da peça. Toma uma decisão. No final da peça. No final da peça. E, portanto, fica em suspenso. Não. Não, o final da peça é fechado. É mas fechada e percebe-se qual é a decisão que ela toma. Mas as relativamente àquilo que- consequências da decisão era a segunda peça. É isso que eu digo. Com quem é que o Nelson vai ficar? Fica sozinho? Fica com o terceiro elemento? O que ela vem procurá-lo de novo? Não vem? Então eu diria que deverias acrescentar o marido do meu marido, parte 1. O marido do meu marido e depois. E depois é a segunda peça. Exatamente. E a terceira como é que se chamaria, Bárbara? Somos tão felizes os três. Mas isso é um ponto de interrogação ou era exclamação? Qual? Somos... Não. Era Depende ponto de pra quem, exclamação. depende pra quem. Somos tão felizes os três. sempre uma questão de perspectiva. E no final, vocês vão estar, em princípio, até dia 14 de dezembro, no Teatro Independente de Oeiras. Vocês vão ter algum tipo de colóquio com o público? Vão questionar, vão pedir às pessoas que não saiam no final da peça para poderem abordar estes e outros temas que se calhar as pessoas têm necessidade de falar e não têm coragem de o fazer? Não foi planeado, não foi falado, não está. É sempre uma hipótese, Nós experimentámos isso, eu e o Lourenço Henrique experimentámos isso com o H2M1, porque o tema também era um dos temas era muito importante, num dos episódios da saga, mas confesso que não resultou como eu achava que ia resultar. O público português não está muito habituado a isso. Eu vi isso uma vez no Tivoli com o grande Fagundes,
Mas também o Fagundes é o Fagundes, é um ator muito querido do público português, estão milhares de brasileiros em Portugal que são fãs do Fagundes, e aquela sala que leva, como tu sabes, 1.200 pessoas, ou o que é, se calhar saíram 200, ficaram 1.000, mas estamos a falar do António Fagundes e de toda a equipa que estava em cena, que era a mulher, a ex-mulher, o filho, e logo isso foi pano para conversa, não é? Estar a mulher, a ex-mulher e o filho em cena com ele foi logo o tema de conversa. O filho é homossexual, não é? O filho do Fagundes. Eu não sei. Pelo menos de acordo com o que vem na imprensa, e acho que sim. Desconheço. Eu também não sei. De qualquer forma, não sei, se calhar agora quando formos para a bela Oeiras City, vamos a falar se faremos isso ou não. Não me parece que o público e que o nosso público esteja muito para aí virado. E eu acho que é um tipo de peça que é para deixar aqui dentro. Ou seja, você termina de ver e fica com você. E o que você faz com essa informação? Mas as pessoas então não querem falar, não querem se exprimir, não querem questionar. Germano, nós temos feito ali peças com temas muito fraturantes delicados, muito fraturantes e delicados. E nós percebemos como as pessoas ficam incomodadas na plateia com algumas coisas. E às vezes é entre o casal. As pessoas incomodam-se. Na ficção. Pois, mas é que a ficção, muitas vezes os nossos temas, confundem-se com a realidade. E é isso que incomoda as pessoas. E a gente percebe que há ali um peso. A gente percebe. Mesmo em comédia. Sim, naqueles monólogos do Pedro Cardoso, por exemplo, ele abordava temas absolutamente sensíveis, não é? Muito. O Pedro, então, é exímio a fazer isso. É um especialista. Mas a história de nós os dois, também, sim, muito. E as nossas peças, quer dizer... Com o Roberto Bom Tempo. O Roberto Bom Tempo. Dezenas de peças nossas, não é? Com temas que aquilo às vezes incomoda, não é? A rir a gente vai cutucando. A comédia serve para isso, né? A comédia não é só para fazer rir, a comédia é para cutucar. E afinal, esta é uma peça, O Marido do Meu Marido, é uma peça sobre sexo ou sobre amor? Não tem como se falar sobre amor se não falar sobre sexo. Eu acho amor de homem e mulher, né? É sobretudo sobre amor, mas também... Sobretudo sobre amor. Mas também é sobre sexo, é sobre uma relação. Portanto, vão ao Teatro de Independente de Oeiras, por favor, ver esta peça com o título O Marido do Meu Marido. Recordo um trabalho com texto e interpretação, 50% da Bárbara Meireles. A encenação do também ator Carlos de Almeida Ribeiro, os outros 50%. Parece que está tudo fechado, 100%, mas não. Há sempre uma terceira personagem, o chamado Vieira, que apresenta-se como não estando lá fisicamente, mas trespassa a peça toda, não é verdade? É verdade. Há mais um terceiro elemento e ainda há mais 4 peças para ver no Teatro Independente de Oeiras. Portanto, vão ver uma e aproveitem atualmente. Neste momento, sim. Até quando? Até final de dezembro. Até final do ano? Até final do ano. São todas para crianças? Ou... Então, uma para bebés, aos domingos de manhã, H2OO, que é sempre um sucesso. O 25 de Abril, que volta a partir do dia 2 de novembro. Nos 50 anos do 25 de Abril. Exatamente. Brilhante. Muito obrigado, Germano. Fico muito sensível com essa avaliação. Muito obrigado, é verdade. Depois temos mais 2 espetáculos vindos do Brasil, curiosamente, com o João Signorelli, também um monstro do teatro brasileiro, que vai fazer Gandhi, um líder servidor, e o Desassossego de Fernando Pessoa, que relata os últimos 3 dias de vida do Fernando Pessoa. E são 3 sessões de cada. Portanto, é uma temporada. E acompanhem as vossas redes sociais para saber quando e onde. Onde é no tio. Claro. Mas exatamente em que datas é que poderão ver estas peças. E esta, concretamente, até dia 14, O Marido do Meu Marido, que nos reuniu hoje aqui, é a Bárbara Meireles e o Carlos de Almeida Ribeiro, a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade. Muito obrigado. Vocês sabem. Muito obrigada. E até à próxima. Até breve. Beijinhos.